Vamos lá. Caio, como é que você diferencia a teologia moral de causa e efeito da chamada lei do retorno? Porque Como é que funciona? Na lei do retorno não existe perdão. E no Evangelho existe perdão que quebra o karma. Quebra primeiro o karma reencarnacionista. Porque a origem mais vinculada da ideia de karma é a reencarnação. Ou seja, por causa do seu modo de viver, você vai reencarnar de uma certa forma. Esse é o karma mais pesado e mais clássico. O Evangelho quebra isso. O Evangelho, o ladrão da cruz, pelas leis do karma, Jesus não poderia dizer a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O máximo que Jesus poderia dizer: sinto muito, meu filho, mas você vai ter que viver uma bagaça de vida buscando discernimento para se redimir do que você fez nesta presente existência. Aproveite os lampejos de luz que estão lhe alcançando nos estertores da presente existência e tente passar buscando luz para a sua nova existência. Segundo lugar, no Evangelho, a diferença que você perguntou, né? Teologia moral de causa e efeito e a lei do... A lei do retorno. A segunda diferença é que no Evangelho eu não estou falando de nenhuma das duas coisas. Ok. Em toda a lei do retorno existe uma teologia moral de causa e efeito. Mas nem toda a teologia moral de causa e efeito tem uma lei do retorno reencarnacionista. Em toda a teologia moral de causa e efeito tem no mínimo uma teologia comportamentalista, behaviorista, que diz o seguinte: você deve cometer e ter pecados graves para ser visitado por grandes calamidades na vida presente. É isso que ensina a teologia moral de causa e efeito. Agora, a teologia moral de causa e efeito é também a teologia do karma. Quando na teologia do karma se diz que você passará para uma outra vida para continuar consertando o que nesta vida você estragou, o que é uma teologia moral de causa e efeito também. Então, em nem toda teologia moral de causa e efeito tem uma lei do karma vinculada à ideia reencarnacionista da purgação e do auto-melhoramento do indivíduo. Mas toda teologia moral de causa e efeito demanda que as dores humanas, os sofrimentos humanos, as tragédias humanas no tempo presente sejam explicadas ou por grandes pecados percebíveis e perceptíveis, ou então por grandes e profundos pecados ocultos, que foram ocultos dos sentidos dos demais, mas que, no entanto, se levantaram para vingar o cara, para matar o cara, para destruir o cara, para expor o cara, como foi o caso dos amigos de Jó que pensaram isso de Jó. Jó, ninguém viu nada. Ele era o mais justo de todos? Mentira. Devia ter uma coisa horrorosa na vida dele, para ele ter sido visitado por toda essa calamidade. É que ele esconde muito bem. Olha isso. Deu para fazer diferença? Sim. Entre uma coisa e outra? Sim, fantástico isso. Uma está na outra, mas a outra não está necessariamente na que a precede. E o que quebra tudo isso é o perdão? É o perdão. O perdão de Deus, por exemplo, se eu cometi erros aos homens e a lei me apanhou, eu tenho que lidar com a lei. Tá. Não é o perdão de Deus que vai suspender a lei que eu transgredi e fui apanhado por ela. Então eu serei encarcerado, embora perdoado por Deus. Vivendo a paz de Deus, a misericórdia de Deus no meu encarceramento em razão do meu erro cometido. Ou eu posso ir até para a pena de morte, como muitos foram para a pena de morte, para pagar o que aos homens deviam,
Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Não foi o que o homem disse a Jesus? Sim. Pagando o que aos homens deviam, mas perdoados, sabendo que quando acontecesse iriam para o paraíso, porque tem uma misericórdia que está para além de misericórdia de pai, de mãe, de família, vingativa pelo filho, pela filha que foi mortos, ou por um bando de famílias que odeiam um serial killer até o fim do inferno. O amor de Deus, graças a Deus, é maior do que o amor de toda a soma possível de amores. Porque senão eu estava perdido. Porque senão você estava perdido. Porque senão um monte de gente que se acha cheia de justiça ali estaria perdido. Então uma coisa é pagar aos homens o que se deve. Outra coisa é pagar aos homens o que se deve, embora já se esteja perdoado diante do Pai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outra coisa. É. Então tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? É. Tem coisas que voltam porque nós fizemos tantos males que tem muitos indivíduos querendo fazer com que os males que nós fizemos nos alcancem outra vez. Tem gente trabalhando, às vezes, para fazer isso voltar. Olha. Para ti. Outras vezes não. Você fez muitos males a gente inocente e frágil. Mas, meu amigo, isso vai voltar um dia. Você não sabe nem a cara com a qual isso vai voltar. Normalmente volta com uma cara totalmente diferente. Mas o cara vai acertar contas com a fragilidade, com a impotência, com a injustiça, com a iniquidade, só que agora contra ele. Ou também volta, você lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o acha. Isso aí também, né? Ou então, como diz o livro de Provérbios, aquele que dá ao pobre, a Deus empresta. Ou como disse Jesus, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão. Ou como ele disse, busquem as primeiras coisas e coloquem o que vem primeiro em primeiro lugar. Botem ordem nos significados da vida e todas estas coisas serão acrescentadas, se encaixarão na sequência do sentido, no nexo da vida, é o que Jesus está ensinando. O que não é um karma, né? Não, é só um sentido, é uma lei operativa da vida e não é vingança de nenhuma natureza. Por outro lado, se você fez muitos males, mas se arrependeu sinceramente, e a lei não apanhou você, e não há ninguém vindo atrás de você, é possível que você viva ainda um arrependimento profundo, que vai fazer você se dedicar a cuidar de gente do tipo daquelas aos quais você fez mal. Que é uma maneira de você inverter esse fluxo, o fluxo do seu mal, se tornando você um agente curador do mal que fez. Como é que você quebra, né? Aí Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Não é? Senhor, amém. Se eu defraudei algumas coisas aos pobres, se eu roubei, se eu tirei, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e restituo a qualquer um que eu tenha defraudado 4 vezes mais. Aí Jesus disse, hoje o karma foi quebrado nessa casa. Salvou-se. Que lindo, é lindo. Começa agora aqui uma nova vida. Esse é um homem que aproveitou a consciência para refazer o caminho da sua destruição com a restauração do novo olhar dos seus atos. E eu já vi muita gente fazer isso de maneira linda e passar de novo pela vida como se pela vida já não tivesse passado, fazendo tanto estrago, porque voltaram recuperando as ruínas que causaram. Sim. Um arrependimentozinho genuíno é bom, né? É maravilhoso. Para ajudar a criança, não, né? É bom não. É essencial. Sem arrependimento ninguém não nasce rola. de novo. Não tem como. Ninguém se regenera. Ninguém vê a Deus. Ninguém enxerga nem a si mesmo. Sem arrependimento,
nada feito. Sem mudança de mente, de entendimento, é morte. Nada funciona. Tudo é morte. Que lindo, Caião. É. Maravilhoso, maravilhoso.